Olá, amigos! Mais uma vez nós estamos reunidos junto a vocês para ouvir, aprender com a doutrina espírita, aprender com os dados que a ciência nos traz, aprender com as diretrizes que Kardec já nos deixou para conosco mesmo, para com o planeta, para com a evolução, enfim, para com o nosso compromisso com o Evangelho e a regeneração. E olha, quantos caminhos nós temos feito no processo de individuação. Para reforçar aí a nossa mente do conceito de individuação, tão bem detalhado ao longo de vários livros de Joana de Ângeles. Olha, individuação é o processo do desenvolvimento da consciência para si mesmo enquanto espírito, para Deus, para a evolução. E nós, em fase de humanidade, ou, como fala Joana de Ângeles, em processo de humanização, nós estamos fazendo exatamente isso. Na fase evolutiva em que nós nos encontramos, nós estamos fazendo o processo de individuação. E é muito interessante porque quando nós começamos a saber mais sobre nosso corpo, efetivamente, nós estamos fazendo o processo de individuação. Eu vou explicar. Porque quando nós nos compreendemos, conforme nós falamos aí nos últimos 2 episódios, que nós somos espíritos em evolução, ocupando um corpo físico cujas células são espíritos em processo inicial de evolução, conforme nós tivemos a oportunidade de dizer, isto é um processo de individuação. Nós passamos a reconhecer o nosso corpo como corpo físico. Efetivamente, o nosso corpo é formado pelo corpo físico de trilhões de espíritos que conosco compartilham a reencarnação e pelos quais nós somos responsáveis. Isso é uma porta no processo de individuação, ou seja, uma porta na consciência acerca da nossa vida enquanto espíritos muito importante. Amplia o nosso campo de dever e faz com que nós realmente sejamos capazes de compreender esta frase. Olha, o corpo é um templo que Deus nos confiou. Ou seja, o nosso corpo ele não serve simplesmente para a nossa evolução. A maneira como nós nos relacionamos com o nosso corpo tem a ver também com a nossa consciência enquanto espíritos. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais compreendemos a linha de evolução, quanto mais entendemos a função do corpo, do micro ao macro, do átomo, até o ápice do processo de humanização, quanto mais se amplia isso, maior é o nosso dever perante o próprio corpo. Porque primeiro nós necessitamos do corpo como instrumento de evolução durante a reencarnação. E, meus amigos, a reencarnação é preciosa. O tempo para nós é precioso. Aquilo que nos é dado para que nós aqui, vivenciando a vida da matéria na Terra, possamos não só expiar os equívocos passados, passar por novos desafios para adquirir novo grau de consciência, é um tempo precioso que nós nem conseguimos ainda dimensionar o quanto. E olha só, nós estamos reencarnados. Foi-nos dado um corpo físico para ser utilizado para nós, para nos expressarmos. A partir do corpo, nós expressamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as palavras que vão determinar toda a nossa trilha de evolução, aquilo que nós escrevemos, tudo isso depende do corpo físico que nos foi emprestado. E neste corpo há outros trilhões de espíritos que também transitam conosco no processo de evolução. Esta consciência que esta maravilhosa doutrina nos traz realmente nos permite compreender que na natureza, né, tudo se encadeia, conforme diz a questão 540 do Livro dos Espíritos. Nós somos uma rede de vida espiritual abundante dentro e fora do corpo, conectados no universo como um todo, interdependentes. E à medida que nós vamos evoluindo e produzindo bem, criando os campos do amor, nos responsabilizando por nossos pensamentos e nossas emoções, buscando seguir as trilhas do Evangelho, junto conosco se beneficia toda esta rede que está interligada a nós. E nós vamos então passando a colaborar com a egrégora do amor, a egrégora do bem, a egrégora da paz que se derrama como chuva por todo o planeta.
enquanto o mal que nós realizamos não só impacta o nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, automaticamente impactando o corpo físico desses trilhões de espíritos em fase inicial de evolução, que são as células, e, consequentemente, levando uma geração de problemas, como também o mal que nós fazemos colabora com a egrégora do mal, a egrégora da dor, a egrégora do sofrimento, da crueldade, da violência, que se derrama sobre o planeta, influenciando o mal, o sofrimento, a crueldade e a violência. Quando nós começamos a compreender tudo isso, por isso eu vou aqui fazer um parênteses e dizer: bendita doutrina espírita, que nos ensina realmente as luzes da evolução. Quando nós passamos a compreender tudo isso, entendemos o tamanho da responsabilidade de sermos um espírito em fase de humanização, mais o tamanho da responsabilidade de sermos um espírito em individuação, mais ainda o tamanho da responsabilidade de sermos um espírito que nesta reencarnação foi de encontro ao Consolador prometido, compreendendo o cristianismo primitivo como ele é, entendendo a fundo o amor ao próximo. Mas também nós vamos de encontro à gratidão. A gratidão do conhecimento, a gratidão do corpo, a gratidão da vida, a gratidão por esses espíritos que compartilham conosco a reencarnação e nos propiciam a reencarnação. A gratidão à natureza, a gratidão a Deus, a gratidão ao Mestre Jesus, a Kardec, enfim. Se nós formos falar aqui, nós vamos ficar o tempo inteiro aí falando sobre gratidão. Então, meus amigos, é uma alegria nós estarmos aqui juntos de novo para o podcast Fala Animal. E olha, nós estamos vindo aí numa trilha de documentários. Fizemos um intervalo para falar sobre biomas, tão importante para nós entendermos o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Prosseguimos e abrimos as portas para falar sobre saúde. Iniciamos com realmente todo o processo espiritual como um todo, falando de vampirismo, larvas psíquicas, o seu impacto sobre o corpo físico, corpo espiritual, as doenças mentais, as doenças psíquicas, o nosso equilíbrio mental, ou seja, o nosso equilíbrio enquanto espíritos. Depois falamos exclusivamente sobre a água, tão importante, visto que o nosso corpo é formado em 70% de água. E hoje nós retomamos os documentários para falar sobre What the Health, que é um documentário do Netflix. What the Health é uma expressão, um documentário da Netflix de 2017, que significa que saúde é essa? É um documentário que vai trazer diversos trabalhos e uma discussão sobre diversos estudos científicos falando sobre o impacto da dieta em nossa saúde. Então, meus amigos, hoje nós temos muito a estudar. Volto a convidá-los e convido os nossos companheiros aqui de podcast a colocarmos os óculos de aumento que nos amplia a consciência, chamados doutrina espírita, a fim de que o nosso estudo traga a ótica do espiritismo junto dele, que usa a lógica, que usa a razão, os conhecimentos que até hoje adquirimos, a fim de unir o que nos diz Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, o Espírito de Verdade, o próprio Cristo, as lições do Evangelho, o amor ao próximo, as teias das bem-aventuranças, a lei de justiça, amor e caridade, os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, com que a ciência nos traz, construindo o raciocínio do processo de individuação, para que nós possamos juntos ampliar as verdades doutrinárias para o mundo e nos tornarmos efetivos representantes da doutrina espírita, segundo o que nos deixou Kardec, e nos orientam os verdadeiros condutores da doutrina espírita, os espíritos acima de tudo. Então vamos cumprimentando os nossos amigos que participam conosco hoje. Olá, Natália. Olá, Tiago. Olá, Roseli. Olá, Sandra. Oi, Tiago. Oi, Roseli. Oi, Sandra. Oi, Natália. Oi, Rô. Tudo bem? Oi, Natália. Oi, Sandra. Oi, Tiago. Tudo bem? Meus amigos, então vamos abrir as portas do que nos trazem os documentários. Nós vamos falar sobre outros documentários. Nós temos algumas novidades aí falando sobre saúde que eu não vou falar agora porque é surpresa para vocês. Mas primeiro vamos estudar o What the Health. Olha, eu vou começar com uma frase que está
no documentário para abrir as portas para nós ouvirmos os dados que nós trouxemos para esse episódio. Este documentário vai ser dividido em 2 episódios. Tem no YouTube também, não é só no Netflix. Eu convido vocês, amigos, a assistirem, assistam. Tenham a paciência com vocês mesmos, né? Aquela coisa que nós fazemos para nós. Então nós paramos e pensamos assim: hoje eu vou assistir esse documentário para mim, para que eu possa sentar e estudar e compreender os meus caminhos de evolução. Assistam com papel e caneta mesmo, conforme nós fizemos. Anotem os dados, pesquisem, se aprofundem, estudem, peguem os livros da doutrina espírita, confrontem as informações com o que diz Emmanuel, com o que diz André Luiz, com o que diz Joana de Ângeles, com a lógica, com a razão, com os resultados, a fim de que, conforme nos diz Kardec, por si mesmos, cada um de nós, por nós mesmos, possamos chegar às conclusões, às melhores conclusões para os nossos processos de evolução. Mas há uma ferramenta essencial para tudo que nós vamos fazer dentro dos processos de evolução, que é a bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. É a humildade, é a coragem de sermos humildes, coragem de compreendermos que a doutrina espírita é a doutrina de transformação, a coragem de romper paradigmas e de ir no caminho da luz. Para isso, para todo o nosso processo de evolução, não somente para a nossa saúde, para tudo que nós temos estudado, para o que nos mostra a doutrina espírita como um todo, a humildade é realmente a bandeira essencial que conduz o espírito para a conquista da paz, da plenitude, né, para os nossos íntimos processos de trabalho. Vamos começar com uma frase que está no documentário, que diz o seguinte: dados mostram que 70% das mortes são causadas por doenças debilitantes como diabetes, artrite, doenças cardíacas, demência, obesidade e câncer. São diretamente relacionadas ao estilo de vida e à dieta, portanto, evitáveis. Olha, eu vou reforçar isso aí sob a ótica da doutrina. Vamos trazer a doutrina para dentro disso. Olha, dados mostram que 70% dos desencarnes no planeta Terra são causados por doenças debilitantes, como diabetes, artrites, doenças cardíacas, demência, obesidade e câncer. E estas doenças debilitantes estão relacionadas à forma como nós vivemos o nosso cotidiano na reencarnação. O estilo de vida e a dieta que nós adotamos. E, portanto, se nós modificarmos a maneira como nós vivemos o nosso cotidiano na reencarnação com os dados que nós conhecemos, e a maneira como nós nos alimentamos, ou seja, o tipo de energia que vier do alimento que nós colocamos no nosso corpo, nós podemos evitar estas doenças debilitantes que levam ao desencarne em 70% dos casos no planeta Terra. Então, é já algo para nós pensarmos. Vamos ouvir o que nos traz o documentário. Primeiro a Natália, depois a Roseli. A Natália vai começar falando para nós sobre diabetes e depois a Roseli vai falar para nós sobre câncer. Vamos lá, meus amigos. Bom, Sandra, eu vou falar sobre uma doença que vem se tornando muito comum, que muitas pessoas vêm sendo diagnosticadas com ela, que é a diabetes. Primeiro eu quero esclarecer que esse documentário ele foi feito pelo Kipp, que é um cineasta de São Francisco. Ele é hipocondríaco em recuperação. E ele relatou no documentário que tem um histórico familiar de diabetes, problemas cardíacos e câncer. Por isso ele ficava sempre paranoico que ia ter uma doença dessas. Estava sempre na internet verificando sites e vendo sobre sintomas de doenças. Como bom hipocondríaco, ele relata que tomava alguns remédios que achava que iria prevenir as doenças. Várias vitaminas, fazia exercícios e achava que fazia uma dieta saudável. Até que começou a pesquisar, fazer essas pesquisas para formar o documentário. Eu vou começar falando uma fala, na verdade, do Dr. Robert Ratner, que ele é da Associação Americana de Diabetes. A fala dele é o seguinte: no mundo todo temos aproximadamente 350 milhões de pessoas com diabetes. Não há dúvidas de que estamos no meio de uma epidemia de diabetes. Não há dúvida que isso é um grande problema. Aí o Kipp pergunta para ele: qual é a relação específica entre a dieta e a diabetes?
e o médico não quis comentar sobre isso. Bom, vou começar falando de um relato de um paciente que foi diagnosticado há anos com diabetes, que já havia colocado stents também nas artérias, e ele relata que se sente perdido, que cada médico orienta a tomar um medicamento, e ele diz que é uma situação muito desafiadora, que é uma coisa que ninguém quer ter e ninguém quer passar. O governo e a mídia culpam quase que exclusivamente a falta de exercícios e os alimentos açucarados como causa das diabetes. A equipe foi falar com um importante médico pesquisador e especialista sobre o papel da dieta no diabetes. A primeira pergunta que ele fez para esse médico foi: qual é o papel do açúcar na causa do diabetes? O médico relatou que isso o deixa louco, pois o diabetes não é causado pelo consumo de carboidratos e de açúcar, e sim a causa é uma dieta rica em gorduras, uma dieta típica baseada em carne de animal. Você pode olhar nas células musculares do corpo humano e você vai ver que estão desenvolvendo minúsculas partículas de gordura que causam resistência à insulina. Quer dizer que o açúcar natural que você ingere não entra nas células onde é lugar dele. Ele acumula no sangue e causa diabetes. Kipp relata também que nunca tinha ouvido que a carne é a causa do diabetes, que sempre ouvimos falar que era o açúcar e a obesidade. Bom, pelo que vemos no documentário, muitas pessoas doentes, e essas doenças são causadas pelo que estão comendo, ou seja, a dieta está interferindo na sua saúde. Em parte, o que leva o diabetes são as comidas gordurosas e nem tanto o açúcar. Não é que o açúcar seja bom também para nós. Ele não tem nutrientes e excesso de calorias, então acaba nos prejudicando muito. Vou falar também sobre um diálogo que o Kipp teve com o Dr. Michael Greger. Isso são falas do doutor, tá? As pessoas precisam entender, se o seu filho tiver diabetes, ele perde 19 anos na expectativa de vida. Ou seja, se a criança for diagnosticada com diabetes na infância, ele tem essa questão de perder 19 anos à frente na expectativa de vida dele. É bem chocante. Por exemplo, os pesquisadores de Harvard examinaram 9 estudos de longo prazo e descobriram que apenas uma porção de carne processadas por dia aumentava o risco de desenvolver o diabetes. Em 51%, a associação entre comer carne e o desenvolvimento do diabetes é inegável. Os estudos demonstram também que o consumo de leite pelas crianças gera uma doença autoimune que desencadeia diabetes tipo 1. Então, nós vemos que o consumo de carne gera diabetes tipo 2 e o consumo de leite, diabetes tipo 1. Natália, é algo para se pensar. Então a gente já vê, engraçado como realmente a gente pensava que carboidratos e açúcar eram a principal causa do diabetes, fomos levados a acreditar nisso, mas na verdade nós vemos aí de novo o consumo de produtos de origem animal, gerando a causa de uma das doenças mais comuns no mundo. Aliás, se tem uma coisa que hoje nós vemos e preocupa muito, quando nós vamos chegando já a partir dos 30, 40 anos, é a pré-diabetes. Nós ouvimos, como eu ouço, muitas pessoas com as quais eu converso dizendo: olha, eu tenho pré-diabetes, a minha insulina está tanto, a minha insulina está tanto. Então, essa pré-diabetes, ou seja, os exames já nos demonstrando que o corpo se prepara para ter uma diabetes caso não sejam tomados cuidados necessários, já é algo a se pensar: puxa, qual foi a relação da dieta que eu tive durante toda a minha vida com o fato de eu estar hoje pré-diabético? Será que a forma como eu me alimentei, o leite que eu tomei, os queijos, a carne, não me levaram a ter hoje já uma predisposição para diabetes? E pelos estudos que ele nos demonstra, pelos caminhos que o documentário faz, até pelas pesquisas que nós temos feito, é uma realidade. A dieta está diretamente ligada, o consumo de produtos de origem animal está diretamente ligado ao diabetes. Mas vamos dando continuidade a estes dados que nos trazem o documentário sobre as doenças crônicas debilitantes, que eu sabia que eu queria fazer aqui um comentário à parte, elas ficaram tão comuns. Se tornou comum nós dizermos hoje que nós temos pressão alta, que nós temos problemas cardíacos, que o nosso triglicérido está alto, nosso colesterol está alto, nós estamos acima do peso, nós temos artrite, nós temos artrose, nós temos asmas, alergias. Virou tão comum que parece ser o normal, mas pelo que o documentário vai nos mostrando, vou trazer o título do documentário aqui nesse intervalo: que saúde é essa?
é uma epidemia tão grande de doenças debilitantes da humanidade no atual momento em que nós vivemos, que as doenças de maior índice se tornaram quase normais. E nós vamos vendo que não é exatamente assim. Se nós mudarmos o nosso estilo de vida, nós podemos ter uma outra humanidade, um outro histórico de saúde da humanidade daqui para frente. Agora nós vamos ouvir a Roseli, que vai falar para nós sobre câncer. Então, gente, eu vou falar sobre câncer, uma palavra até, mesmo nos dias de hoje, as pessoas evitam falar o nome câncer. Os antigos falavam, que está com aquela doença ruim. Nos dias de hoje, as pessoas evitam falar a palavra câncer. As pessoas falam, fulano ou eu passei por um CA. Quando, na verdade, o que as pessoas não deveriam evitar é a palavra, mas sim as coisas que levam a pessoa a ter um câncer, o estilo de vida, o estilo de alimentação, que ajudam a pessoa a desenvolver um câncer no seu corpo. Logo no início do documentário, vemos uma declaração da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, relacionando a carne processada ao aumento de câncer. Cachorros quentes, bacons, podem ser tão perigosos para a saúde quanto um cigarro, diz o documentário. Essa declaração da ONU foi baseada na conclusão de mais de 800 estudos em mais de 10 países diferentes. Para se ter uma ideia, apenas uma porção de 50 gramas de embutidos diariamente aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. Vamos considerar como embutidos todos os tipos de embutidos: salsichas, linguiças, presunto, peito de peru. Hoje em dia as pessoas falam, eu quero uma dieta mais saudável, aí a pessoa vai lá e come um peito de peru, como se isso fosse uma refeição, uma escolha saudável para o corpo dela. Segundo a OMS, as carnes processadas são carcinógenos do grupo 1, o mesmo grupo considerado pelo cigarro, pelo amianto e pelo plutônio, que é um elemento químico usado em armas nucleares. Então a gente pensa, o cigarro, ninguém questiona que ele mata, né? Hoje em dia, todo mundo acredita realmente que o cigarro vai matar. O amianto, existe toda uma comoção mundial de não se usar mais amiantos em caixas d'água, em telhas. O Brasil ficou assim num retardo desse descarte do uso do amianto, mas hoje em dia existe a lei que é proibida a gente usar amianto nas construções. O plutônio, vamos pensar, ele é responsável por armas nucleares. Então, são 3 elementos extremamente perigosos e a gente tem hoje os embutidos entrando no mesmo grupo que esses 3 agentes tão nocivos à nossa saúde. As carnes vermelhas são consideradas carcinógenos do tipo 2. Muitos desses estudos já estão disponíveis há mais de 60 anos. O protagonista do filme faz um questionamento bem importante. Se esses produtos são cancerígenos, como podemos permitir que as crianças comam isso? Seria permitir que elas fumassem. Então, a gente não aceita mais a ideia de nada que relaciona o cigarro a algo bom. Então, para a gente é inimaginável uma criança estar usando um cigarro, consumindo um cigarro. Mas para a gente não é inaceitável que as crianças estejam se alimentando com produtos que são tão perigosos à saúde delas. É muito claro o papel da proteína animal pela perspectiva do câncer. Aminas heterocíclicas são cancerígenas. Elas são componentes químicos formados quando carnes são cozidas em altas temperaturas, sejam elas assadas, cozidas, grelhadas. E a maior formação delas estão na carne do frango. Então, quando as pessoas pensam, eu vou comer uma carne de frango que ela é mais saudável. Se a gente pensar nessas aminas, elas são as carnes que vão mais te dar probabilidade de desenvolver um câncer por conta disso. Pesquisadores de Harvard demonstram
que em homens com câncer de próstata que comem muito frango, há um aumento de 4 vezes o risco da doença. E temos o peixe, que devido à cadeia alimentar dele, gera um potencial processo da doença. Por que isso? Peixes maiores se alimentam de peixes menores, que se alimentam de peixes menores, que se alimentam de peixes menores. Os peixes, eles possuem um alto índice de pesticidas. Aí, quando um peixe maior se alimenta de um peixe menor, o pesticida que está impregnado no peixe menor se acumula no maior. E por aí vai, desde o pequenininho, que foi a base da cadeia alimentar de um maior, que vai. Vamos pensar em peixes maiores, que são a tilápia, que são o salmão. Eles vão ter uma quantidade muito grande de compostos cancerígenos neles. Um comentário à parte do documentário é sobre a dioxina. Ela é um dos compostos mais tóxicos e cancerígenos que o homem inventou. A função dela é dar clareamento a papéis, por exemplo, a pesticidas. Mesmo que a gente morasse perto de uma fábrica com altos índices de dioxina e a gente respirasse esses elementos que saíam pelos vapores, pelas caldeiras, pelas chaminés dessa fábrica. A gente morasse do lado dessa fábrica e a gente respirasse quantidade de dioxina diariamente. Levaria 14 anos para a gente estar com uma contaminação de dioxina equivalente ao que uma vaca recebe de dioxina por dia. E essas vacas, elas são contaminadas de dioxina através da alimentação delas. Vacas, bois, seja no pasto, por conta dos pesticidas, por causa da contaminação de solo, por causa da contaminação de água, seja nos grãos que eles recebem também, porque esse material também é amplamente utilizado na agricultura, e a partir daí, nos grãos de soja, de grãos de trigo, soja, eles vão até a ração animal também. Por isso, 93% da dioxina está acumulada nas carnes e laticínios. A dioxina somente é eliminada do corpo de duas formas: através do leite materno e pela placenta. Então, quando uma mãe ingere dioxina, ela passa para o seu feto a dioxina e depois, na amamentação, ela continua passando para o bebê a dioxina, seja a mãe humana ou seja a mãe animal. Então, uma vaca, por exemplo, ela tem no seu leite grandes quantidades de dioxina. Se ela está amamentando o bezerro, ele vai receber já desde o começo da vida essa dioxina. Se esse leite vai ser levado para a alimentação humana, ele vai ter o que junto dele? Também dioxina. Países que bebem mais leite têm maior índice de câncer. O câncer é causado por uma mutação do DNA, mas ele não é o bastante. Isso pode acontecer na primeira célula cancerígena. Então, se eu tenho predisposição a ter câncer, eu posso ter uma, duas células mutantes. Isso não me tornaria um paciente com câncer. O problema é quando são bilhões dessas células. Só 5 a 10% dos cânceres estão relacionados à genética. Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir os fatores de crescimento no nosso corpo, como o IGF-1. Ele é um fator de crescimento semelhante à insulina. Este é um hormônio de crescimento oncopromotor, envolvido em todas as fases do câncer. Qualquer proteína animal aumenta os índices de IGF-1. Os laticínios aumentam o risco de qualquer tipo de câncer, mas especificamente aos ligados aos nossos hormônios, como câncer de mama, câncer de próstata e ovarianos. Qualquer proteína animal aumenta os índices de IGF-1. O que significa isso? Quando a gente ingere uma proteína animal, a gente está aumentando os riscos da gente adquirir um câncer, do nosso corpo
transformar células sadias em câncer. Os laticínios aumentam os riscos de câncer de próstata em 34%. Eles também estão estreitamente ligados a cânceres como o câncer de mama e o câncer de ovário, porque são cânceres que são ligados aos hormônios. Para as mulheres que tiveram câncer de mama, os laticínios podem aumentar a chance de morte por câncer em 49%. Então, são índices muito altos. Meus amigos, ouvindo tudo isso, né, nós vamos... E aí eu sei que quem está nos ouvindo às vezes está pensando, meu Deus, como eu vou fazer, né, para modificar minha alimentação? Ou como foi difícil, por exemplo, quando nós tivemos que tirar os leites, os queijos, o maior índice de dificuldade que nós vemos em pessoas que nos procuram, em relatos que nós observamos, é a dificuldade com o queijo. Aí nós estamos ouvindo, né, sobre os laticínios aumentando o risco de câncer, ou aumentando o risco do câncer já instalado se tornar mais grave pelo consumo de laticínio, enquanto o paciente oncológico está tratando o câncer. Então, nós observamos aí, por exemplo, que nos homens, né, o homem com câncer de próstata que ingere os laticínios, ele aumenta bastante o seu risco, 34% desse câncer de próstata se tornar mais grave. As mulheres com câncer de mama aumentam consideravelmente o risco daquele câncer se agravar enquanto em tratamento consumir laticínios, né? Obviamente, produtos, a proteína animal, ou seja, produtos de origem animal como um todo. Agora, um dado aí que a Roseli nos falou que é importante é que nós vemos uma relação direta do consumo de laticínios com o aparecimento de cânceres que estão ligados às nossas glândulas, ou seja, por isso hormonais. É porque o leite é um líquido por si só, mesmo que ele seja orgânico, ou seja, mesmo que seja um leite que não foi aplicado hormônio de crescimento na vaca, que não foi aplicado antibióticos na vaca, ou seja, é um leite orgânico, o leite por si só, ele é um líquido de crescimento. Ele é um líquido para promover o crescimento, o desenvolvimento das primeiras fases da infância, seja humana, seja de qualquer espécie de mamíferos, inclusive do bezerro, porque nós consumimos o leite da vaca em uma quantidade muito maior, um pouco o leite de cabra, mas o leite da vaca é o predominante. Mas seja qual for o leite que for consumido, o leite é um líquido nutricional para o crescimento e, portanto, ele é altamente hormonal. E porque ele é feito para o crescimento do bezerro, por exemplo. E, portanto, como um líquido hormonal, ele acaba por trazer esta carga que estimula o crescimento e afeta justamente as nossas glândulas. Então, por isso, ele estimula o desenvolvimento de câncer de mama, câncer de próstata e assim por diante. Agora, aí voltando um pouco à dificuldade de deixar o leite, o documentário nos traz uma informação importante do porquê nós temos dificuldade de deixar o leite. Por que o queijo vicia? Os lácteos são ricos em caseína. A principal proteína do leite é a caseína e, consequentemente, ela vai estar presente no queijo. Porque o que é o queijo? É a gordura do leite concentrada, ou seja, a gordura deste líquido hormonal que é produzido pela vaca para dar para o bezerro. Nós concentramos esta gordura para formar uma placa de gordura que nós chamamos de queijo. Quando essa caseína que está presente no leite ou no queijo é quebrada pelo nosso corpo, se forma um composto chamado caseomorfina. Caseomorfina, que se liga ao mesmo receptor no nosso cérebro, onde se ligaria a heroína caso nós a consumíssemos. E aí já ficou muito fácil nós entendermos, ou seja, ele vai ter um composto viciante. É claro, não com o mesmo impacto que teria a heroína, no impacto muito menor, mas no impacto suficiente para que a gente queira repetir o consumo do queijo com frequência e para que quando nós tiremos o queijo da nossa dieta, nós tenhamos uma espécie de abstinência, porque o nosso cérebro começa a cobrar aquele composto que ele não está recebendo. Então, por isso o queijo é tão viciante, porque a gente vai fazer uma abstinência mesmo, caso nós deixemos de consumir o queijo. Então, é por isso que é tão difícil, quando nós pensamos em adotar uma dieta baseada em plantas, é tão difícil para nós, principalmente, deixar o queijo. Nós ouvimos diversos relatos a esse respeito.
E aí, quando nós vamos observando esses processos que nós estudamos hoje, por exemplo, tudo isso que nós ouvimos, vou trazer aí outra referência importante, quando nós vemos que os lácteos estão relacionados realmente tanto ao diabetes, que nós estudamos agora, quanto ao câncer. E aí nós temos uma ideia, uma ilusão, né, normal, natural, de que o câncer tem um componente genético muito grande, né? A gente pensava, se minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, o meu pai teve câncer, minha tia, minha família toda acabou por desencarnar de câncer, eu provavelmente vou desencarnar de câncer. E aí nós passamos a compreender um outro processo interessante que vem de estudos aí do final do século passado, início desse século, que é uma coisa chamada epigenética. Por que eu estou dizendo isso? Por causa de um componente que a Roseli nos levantou, que somente de 5 a 10% de todos os tipos de câncer estão relacionados com a genética diretamente. 90 a 95% dos cânceres estão relacionados à epigenética, que é o estilo de vida. O que é epigenética? É o estudo de como o estilo de vida e a dieta impacta o nosso corpo. Ou seja, nós realmente podemos ter o gene para o câncer. No entanto, de acordo com a forma como nós vivemos e a maneira como nós nos alimentamos, nós podemos ativar o gene do câncer e ainda promover o crescimento do câncer, da diabetes, dos quadros cardiovasculares, que nós vamos ter a oportunidade de estudar, da obesidade, da osteoporose e assim por diante, ou inibir esses genes. Ou seja, o que nós nos alimentamos vai estar diretamente relacionado ao que nós vamos ativar no nosso DNA. E aí eu vou trazer um outro olhar que está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, no capítulo Evolução e Hereditariedade, onde André Luiz nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí nós podemos entender também um pouquinho disso no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que fala das aflições desta reencarnação mesmo. Vamos compreender um pouco esse processo sobre o olhar espiritual. Vamos entender um pouco, eu vou trazer aí uma fala, a epigenética espiritual. Claro que nós somos herdeiros de nós mesmos e que muitas vezes os processos que nós apresentamos no corpo têm a ver com as nossas reencarnações anteriores, com expiações. No entanto, conforme nós estudamos a doutrina espírita, nós também aprendemos que nós podemos amenizar os processos expiatórios de acordo com a maneira como nós vivemos o evangelho, as leis divinas nesta reencarnação atual. Com o bem que nós fazemos, nós podemos amenizar os processos expiatórios que já estão determinados, mas não fatalmente determinados para esta reencarnação. Ou seja, nós temos um planejamento ligado à nossa expiação. No entanto, a forma como nós vivemos nessa reencarnação pode amenizar este planejamento, porque nós já estamos construindo o bem, e a construção do bem já nos conecta de outra maneira com as leis divinas. Isto colocado, a maneira como nós nos alimentamos também tem a ver com a maneira como nós vivenciamos as emoções, como nós pensamos, como nós sentimos. Eu vou explicar melhor isso. Nós, como espíritos, coordenamos o nosso corpo, e isto é um fato. Quando nós estamos conectados às leis divinas, quando nós estamos conectados ao Evangelho, quando nós vivemos mais as bem-aventuranças, quando nós compreendemos o sentimento de compaixão, quando nós entendemos que nós estamos interligados uns aos outros como espíritos em todos os reinos, conforme nós estudamos alguns episódios atrás, Joana de Ângeles nos demonstrando a ligação da saúde, né? Ou seja, a promoção da saúde física e da saúde integral ligada diretamente à maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente, com os animais, com a natureza. Para ficar mais simples de entender, quando nós estimulamos o amor ao próximo baseado no processo de evolução, quando nós trazemos a compaixão e a piedade como um sentimento real aplicado a todos os espíritos do Senhor, quando nós vivenciamos dessa maneira mais intensamente o Evangelho, automaticamente nós criamos pensamentos de compaixão e de piedade, de emoção e de amor,
que vão se relacionar com o nosso código genético, dando ordens ao nosso DNA para serem ativados os genes relacionados com a piedade, com o amor, com a esperança, e automaticamente ir reduzindo, anulando os genes ligados aos processos de expiação. No entanto, quando nós nos alimentamos de produtos de origem animal que estão ligados à crueldade, ao sofrimento, à violência, à impiedade e à dor, automaticamente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são impregnados, nem que seja pela negligência, por ignorar que ali há um sofrimento e uma dor. Estão ligados automaticamente, as nossas emoções estão ligadas, ainda que seja indiretamente, à crueldade, à violência e ao sofrimento que é provocado. E isto cria em nós este processo, essas emoções vibratórias, que podem estar ligadas ao nosso inconsciente, mas estão ligadas e saem de nós, enquanto espíritos, ativando no nosso código genético os genes que vão nos provocar os processos expiatórios ligados à dor, ao sofrimento e à crueldade que nós causamos. Isso nos demonstra, com outras palavras, mas da mesma maneira, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, quando ela fala que, enquanto nós nos relacionarmos de maneira negativa com os outros reinos da criação, com os animais, enquanto matarmos com impiedade, por exemplo, nós estaremos respondendo pela lei de causa e efeito. Então, meus amigos, sob o olhar das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que poderia ser um questionamento, mas nossas emoções também causam câncer? Sim, sem dúvida. Nossas emoções podem até ativar 1 ou 2 ou 3 células que vão se multiplicar lá pelo gene do câncer, mas nossa alimentação vai impedir que essas células se proliferem mais. A maneira como nós nos alimentamos está ligada também à maneira como nós entendemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e vivenciamos o amor ao próximo, consequentemente ativando ou desativando genes ligados às consequências da maneira como nós temos vivenciado a nossa relação com os animais, com a natureza e com o meio ambiente. Então, aí nós temos um olhar da epigenética do nosso estilo de vida espiritual, do nosso estilo de vida nos caminhos da individuação, do nosso estilo de vida na consciência que vai se ampliando, e ao nosso estilo de vida aqui físico, quando o alimento que nós ingerimos em si vai provocar determinadas reações em nosso corpo, que vai ativar ou desativar os genes ligados à doença. Então, por este olhar, nós temos a visão da epigenética do homem integral, que relaciona corpo físico, corpo espiritual, corpo mental e o espírito em si. E agora, dando continuidade, meus amigos, nós vamos falar a segunda parte a respeito das doenças. Nós vamos falar agora de obesidade, de cardiopatia e de osteoporose. Bom, Sandra, eu vou começar falando um pouco sobre cardiopatia. É assustador, mas a maioria das crianças de 10 anos na América já tem traços de gordura em suas artérias. O primeiro estágio de arteriosclerose que leva aos ataques cardíacos e aos derrames. O documentário fala que na América eles operam no modelo da doença, tratam das crianças e não focam na prevenção. Isso quer dizer que podemos evitar muitas das doenças melhorando a nossa alimentação. Se vemos que alguns alimentos nos fazem mal e nos condenam, por que ainda o ingerimos? Isso é uma boa pergunta, não é mesmo? Uma informação muito importante que nos foi passada no documentário é que, quando se trata de doenças crônicas, todas as coisas que nos preocupamos, na verdade, a escolha da dieta supera o fumo. Ou seja, somos o que comemos e nossa saúde é munida pela nossa alimentação. Uma fala muito importante do Dr. Michael Klepper: se eu pudesse mandar uma mensagem aos pesquisadores que procuram as causas da diabetes, das artérias entupidas e a causa da pressão alta e da obesidade, eu diria que a resposta está em 3 palavras: é a comida. Nos foi mostrado também no documentário um pouco sobre a diabetes, como a Natália comentou, e as suas causas. Mas, mesmo ela sendo destrutiva, ela não é nada comparada às doenças cardíacas. Mais de 17 milhões de pessoas morrem todo ano de doença cardiovascular. Ela é a principal causa de morte no mundo todo.
quase 1 de cada 3 pessoas morrerá dessa doença. Um relato de Amy Resnick. Ela foi à médica por conta de uma asma. Estava com muita falta de ar. Ela relata que realizou o exame de sangue e um dos exames era da própria proteína C reativa. Tinha uma escala de 1 a 3. 1 era risco baixo de evento cardíaco, 3 era um evento alto. O resultado dela foi 10,82. Isso quer dizer que ela estava muito no caminho de um ataque cardíaco nos próximos 30 dias, se ela continuasse do mesmo jeito que estava. Ela mostrou os muitos remédios que toma. Agora um relato do Dr. Neil Bernard. Quando falamos em doença cardíaca, eu diria que o papel do álcool é bem pequeno. O papel do açúcar é muito pequeno. Onde fumar é muito grande. Agora, uma dieta com derivados de animais é que a sua contribuição para a doença cardíaca é enorme. O documentário nos mostra que você pode evitar essas doenças com a alimentação adequada. E isso é uma informação de estudos e não de uma filosofia de vida. A carne é cheia de bactérias. Quando a ingerimos, em minutos há uma explosão de informação no sistema, que basicamente paralisa as suas artérias. As artérias começam a endurecer. Não são décadas de comidas ingeridas que estamos falando, e sim estamos falando de minutos após serem ingeridas as comidas de origem animal. Muitas pessoas recebem o diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, mas na verdade não seria essa doença, e sim a maioria das pessoas sofrem de demência devido ao entupimento de músculos, vasos sanguíneos no cérebro e as células nervosas ficam com pouco sangue oxigenado. Nos é mostrado também no documentário que não existe carne de origem animal boa, e sim que todas fazem mal à nossa saúde. As carnes são fontes carcinógenas. A Sociedade Americana de Câncer instrui a ingerir carne de frango, por exemplo, sendo que, como a própria Roseli comentou aqui antes, sendo que foi comprovado em pesquisas que a carne de frango é a que tem mais fontes carcinógenas. Os ovos também entram nessa cadeia. Só para a gente ter um exemplo, comer um ovo por dia pode ser tão prejudicial como fumar 5 cigarros, assim perdendo um dia da expectativa de vida. A gema de ovo de uma galinha é o alimento mais concentrado em gordura saturada e colesterol. Para vocês terem uma ideia, uma gema é necessária para manter um pintinho vivo por 21 dias sem energia de fora. Quando você come a carne de boi, você não ingere só gorduras saturadas, e sim outras toxinas muito ruins e prejudiciais. Falando dos peixes, que os médicos costumam também indicar bastante, né, em pessoas que têm problemas cardíacos, ingerir peixes, eles possuem uma alta concentração de mercúrio, como também vimos em outros documentários antes. Temos que entender também que um alimento menos tóxico não é saudável, e sim apenas menos tóxico. Agora, a Natália vai trazer um pouco para a gente também sobre a obesidade. Falar um pouco sobre a obesidade, como você disse, né? Vou começar falando sobre 2/3 dos adultos estão acima do peso, ou obeso. Nós temos uma associação epidêmica de doenças debilitantes dominando o país. Nós estamos acabando com a nossa saúde, com as nossas escolhas de dieta e estilo de vida. Nosso estilo de vida e o que comemos pesa muito em nossa saúde. Nós temos que escolher melhor. Hoje, 2/3 dos americanos estão acima do peso. Eu falo dos americanos porque o documentário foca nos americanos. Então, nós estamos passando dados fornecidos pelo documentário. E é um problema alimentar claro. Nos próximos 25 anos, 1 em cada 3 americanos terão diabetes e serão obesos. Bom, nós vimos no documentário que poderia ser evitado, ajudar, a questão de fazermos exercício. A falta de exercício ela é muito prejudicial, e a dieta também.
Então, nós temos que pensar numa dieta mais natural. Então, nós temos que pensar numa dieta de comidas sem origem animal, pois é uma dieta muito mais leve e é a dieta indicada para evitarmos não só certas doenças, mas muitas, várias doenças. Vou falar também sobre osteoporose. Vou aproveitar uma informação aqui muito relevante também, é que a maioria das pessoas são intolerantes à lactose, e muitos nem sabem e associam passar mal a outras causas. É um relato muito interessante do documentário, porque nós vimos muitas pessoas que sabem que têm a intolerância à lactose, mas nos foi passado também aqui um dado bem importante, bem interessante, que a maioria das pessoas são intolerantes, ou seja, muitas pessoas, né? E não tem noção disso. Quando estamos ingerindo o queijo, o leite, nós estamos ingerindo junto um pus coagulado de vaca. É bem forte, mas é a realidade. Bom, bem lá atrás, a gente escuta isso desde pequeno, gerações passadas, sempre disseram que precisamos de leite para ter ossos fortes. Então, quer dizer que a osteoporose ela era associada ao leite muitas vezes, né? Que se você tomasse muito leite, você não teria osteoporose. Os mais antigos sempre falavam isso. E os pesquisadores estudaram o desenvolvimento ósseo em crianças e se elas têm fraturas por estresse e esse tipo de coisa, e as crianças que bebem mais leite têm proteção zero nos ossos. Deixa os ossos fortes. Os pesquisadores de Harvard observaram um grande grupo de mulheres mais velhas, por 18 anos eles ficaram observando, e quem bebia leite tinha proteção zero para fraturas. É bem interessante esses dados. As pessoas que bebem leite têm taxa mais alta de fraturas no quadril, têm mais câncer e vivem menos. Os países com maior consumo de laticínios têm as maiores taxas de osteoporose. Então, claramente, beber mais leite não protege os ossos de jeito algum. Meus amigos, nós vivemos um paradigma, ou seja, um pensamento instituído, e esse pensamento instituído está no nosso inconsciente coletivo. Eu vou até trazer uma informação maior. Nós somos herdeiros de nós mesmos também nos paradigmas que nós vivenciamos. Então, essa estrutura da maneira como nós nos alimentamos, tomar o leite para deixar os ossos fortes, como adquirir a proteína, a gente só consegue adquirir proteína se vier do alimento de origem animal. Todo este pensamento que nós, não é apenas que nós herdamos da maneira como a família vive, mas nós herdamos de nós mesmos, de construções de reencarnações passadas. Que quando diversos dados científicos nos são trazidos, e não são apenas os dados científicos, um bom observador do histórico de saúde da humanidade perceberá, olha, e não precisa ser um grande gênio, se nós tivermos a oportunidade de conversar com nossos avós, com nossos bisavós, caso nós ainda tenhamos o convívio deles, nós perceberemos que diversas doenças que afetam hoje a humanidade não afetavam na época deles. Então, uma parte nós podemos dizer, porque a medicina evoluiu, nós fazemos mais diagnósticos, mas nós vivemos hoje uma epidemia de obesidade, de câncer, de doenças cardiovasculares, de colesterol alto, de triglicérides alto, de diabetes tipo 2, de artrites. O documentário vai nos falar sobre a relação entre o consumo de lácteos e artrites, de doenças autoimunes. O documentário vai nos falar sobre o consumo de lácteos e doenças autoimunes que não se vivia antes. Então, o que realmente ocorreu com a humanidade que vem gerando estes processos, apesar de nós termos desenvolvido diversos métodos científicos para tratar estas doenças. E aí nós vamos ver que nós tivemos um consumo crescente de produtos de origem animal. A quantidade de produtos, eu vou dizer que eu hoje tenho 50 anos, fiz 50 anos este ano de 2021. A quantidade de produtos de origem animal que a minha geração ingeriu quando eu era criança é muito menor do que se ingere hoje. Na época que André Luiz psicografa o livro Missionários da Luz, por Chico Xavier,
era muito menor do que o acesso que nós temos hoje, né? A maneira como nós nos alimentamos hoje. De qualquer forma, nós temos uma observação sobre o histórico, a forma como nós vivemos hoje, o estilo de vida que as facilidades nos trouxeram, também nos trouxe um estilo de vida mais debilitante para o nosso corpo, gerando todas estas epidemias. E aí nós podemos observar que a doutrina espírita nos trouxe esses alertas a partir de Emmanuel, a partir de André Luiz, já no início do século XX, nós trazendo os pródromos dos caminhos que nós iríamos seguir. Meus amigos, nós temos muita coisa a estudar. Este documentário ainda tem uma segunda parte que nós vamos comentar na semana que vem, mas eu os convido a assistir, primeiro para se preparar para o que nós vamos conversar e estudar juntos na próxima semana, e segundo, para que possamos absorver melhor este entendimento e compreender melhor os caminhos a fazer. Eu gostaria de ir fechando essa nossa linha de raciocínio. Hoje nós ouvimos muito mesmo sobre os dados científicos, nós ouvimos muito sobre os dados espirituais, nós ouvimos muito sobre epigenética espiritual, como se constrói as nossas emoções ligadas à maneira como nós nos alimentamos, na maneira como nós estamos interagindo com o meio ambiente. Então é muita coisa para refletir. Mas eu gostaria de convidar para estar conosco para o encerramento de nosso podcast, O Espírito de Verdade, a partir da questão 723 do Livro dos Espíritos, depois de nós ouvirmos sobre as causas da diabetes, ouvirmos sobre as causas do câncer, nós ouvimos sobre as causas da obesidade, dos quadros cardiovasculares, né? Nós ouvimos sobre as causas da osteoporose. Vamos ouvir Kardec perguntando para o Espírito de Verdade: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? E a resposta do Espírito de Verdade, eu só vou trazer a resposta porque nós já estudamos essa questão há vários episódios atrás, mas ela se encaixa tão bem nestas colocações que nós fizemos hoje que vale a pena ouvir de novo. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, ou seja, a matéria nutre a matéria. Pois, do contrário, o homem perece. A lei de conservação, gostaria de abrir aqui um parênteses dizendo que é uma das leis divinas. A lei de conservação, que é uma das leis divinas, impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Então, olha só, o Espírito de Verdade responde: a lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. E aí, por tudo que nós estudamos hoje, nós vemos, resumidamente, que quando nós nos alimentamos de alimentos de origem animal, sejam carnes in natura, carnes processadas, carnes e derivados, sejam lácteos, né, leite e derivados, nós podemos causar ao nosso corpo câncer, nós podemos causar ao nosso corpo diabetes, nós podemos causar ao nosso corpo obesidade, colesterol alto, triglicérides alto, doenças autoimunes, doenças alérgicas, nós podemos causar osteoporose, ou seja, estamos indo contrário à lei de conservação que nos impõe o dever de conservar as energias e a saúde, conforme nos diz a questão 723 de O Livro dos Espíritos. Ele deve alimentar-se, termina o Espírito de Verdade, portanto, segundo o exige a sua organização. Meus amigos, diante de tudo que nós temos estudado, diante das mudanças climáticas, diante do que ocorre com os animais e diante da nossa própria saúde, é imprescindível que nós tenhamos a coragem e a humildade de seguir as diretrizes que nos traz o Consolador Prometido e os espíritos que coordenam a doutrina espírita, das diretrizes que nos traz a ciência, e desejar para nós mesmos a paz, a plenitude e a felicidade. Para os animais, a paz, a plenitude e a felicidade. Para a terra, a regeneração. Deixamos aqui um abraço sincero dos voluntários da SEAMA e até a semana que vem.